Você está coletando somente o NPS e já julga que está completamente conectado à voz dos seus clientes? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar que a voz do cliente vai muito além do NPS. Meu nome é Thiago Serrano, sou CEO da Solux e hoje eu vou falar um pouquinho sobre feedbacks solicitados e feedbacks não solicitados. Você já escutou falar sobre VOC? VOC, Voice of Customer, ou em português, a voz do cliente. A voz do cliente nada mais é do que tudo aquilo que o cliente sente, fala, demonstra sobre a sua empresa. Tá? Tudo isso é muito importante que a gente possa capturar e tentar ali gerar prioridades para a melhoria dos nossos produtos e processos, correto? Então, o VOC, nós temos ali duas categorias de VOC segundo a literatura, né? Um é o VOC solicitado, né? O feedback solicitado é aquele na qual nós perguntamos ao cliente se ele está satisfeito ou não, como ele está nos sentindo, se ele tem algum tipo de feedback, etc. Existem inúmeras metodologias e caminhos para aplicar o VOC solicitado, mas também existe o VOC, o feedback não solicitado. É todos aqueles que vêm de maneira espontânea pelo cliente, seja ele em um canal exclusivo e específico e próprio para dar feedback, ou muitas vezes ele pode vir em locais que podem ser julgados pela empresa por muitas pessoas como inadequados para feedback. Mas a verdade é que a voz do cliente está ali, né? E o mais importante de tudo nesse vídeo aqui é a gente conseguir passar de que o VOC em si, ele é importante independente de qual canal, de qual método você esteja utilizando. Se você estiver utilizando uma única metodologia, um único canal, é muito provável que você tenha muito leque aí, tem um espaço, um gap muito grande aí da voz do cliente dentro da sua empresa. Você está pegando pontos específicos, isso pode ser pontos enviesados àquele questionamento, àquela jornada, aquele ponto de contato, aquele canal, né? Então, muitas vezes a gente tem assertividade em uma persona com um canal e outra persona, uma variação da persona com um outro canal, na verdade? Então, tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Onde a voz do cliente, nós deveríamos nos esforçar para traduzi-la, para capturar, consolidá-la, traduzi-la ali em insights e boas práticas para o nosso produto ou processo. Então, pessoal, falando um pouquinho aí sobre o feedback solicitado. Tá? O feedback solicitado, novamente, é sempre que nós estamos questionando o cliente para que ele nos dê feedback, seja sobre satisfação, sobre pontos de melhoria, sobre como está o nosso processo, ou até mesmo se ele tem algum tipo de insight para melhoria de produto ou processo. Né? Então, o feedback solicitado mais popular, ou o tipo de feedback mais popular que nós conhecemos é o NPS, né? NPS, CSAT, CES. Eles são um tipo de feedback solicitado. Mas não paramos por aí. Existem também ali alguns reviews que são solicitados, né? Então a marca ela pede, apesar da maior parte dos reviews não serem solicitados, existem reviews que são solicitados. Existem ali os casos de entrevistas em grupos, né, o Focus Group, tem ali o pós-venda, né, aquelas pessoas que vêm após um atendimento, né, no pós-venda, no saque, por exemplo. Temos ali também as condições de painéis ali para que a gente tenha beta testers, para que a gente coloque o produto, um protótipo em utilização e colhemos feedback. Todos esses são alguns dos caminhos de feedback solicitados, né? Até mesmo em painéis também, podemos ir a painéis de mercado e solicitar feedback, perfeito? Nós estamos solicitando estamos provocando que o cliente nos traga algum tipo de feedback. E aí eu pergunto, está certo a pessoa utilizar somente o feedback solicitado, o que a maioria das empresas fazem? Está errado? Né? Não sei, depende para quem, depende de cada interesse. Se a empresa tem um interesse genuíno, talvez, dentro do que nós estamos explicando aqui hoje, estaria errado. Se ela está coletando geral, mas está aplicando os pesos incorretos, talvez também está errado, né? Então, a gente precisa ter sempre bom senso, né? Tem um profissional do mercado que outra vez falou assim para mim de que CX é óbvio, né? E de fato, CX é bastante óbvio, né? A gente precisa aplicar ali a racionalidade e encontrar obviedade em tudo isso. Bom, então aqui acho que o principal ponto é esse, né? Tomar cuidado para não ficarmos enviesados apenas em um canal ou outro e esquecer todo o entorno, tá legal? Se você tiver qualquer tipo de dificuldade, de necessidade de aplicação de feedback solicitado, procure a Solux, que essa é uma de nossas especialidades, mas também falaremos sobre os não solicitados, as novidades e elementos que talvez nem todos saibam que a gente também pode ajudar, tá legal? Então é isso. Tá até pensando aqui também um outro tipo de feedback não solicitado, ou solicitado que temos, aqueles em tempo real, né? Então isso também vem se popularizando. Ia deixar passar isso, mas eu acho que é super importante, até porque eu acho que isso tende a ser bastante o futuro do feedback do cliente. Então, aqueles em tempo real, que são aqueles que nós costumávamos ver muito distribuídos em QR Code ou tablets nas lojas, mas eu acredito que agora, com o assistente virtual,
né, esses assistentes de IA generativa, eles estão muito presentes na nossa vida, que é as marcas disponibilizando um assistente para nos acompanhar ao longo de nossa jornada, e ali esses assistentes não irão apenas nos suportar, tirando dúvidas sobre o produto e processo da organização, permitindo até fazer pedidos por meio desses assistentes, mas também será o ponto de coleta de feedback dos clientes, né? Então, para exemplificar aqui, né, o storytelling, a exemplificação, a analogia com a prática é sempre bastante, com a vida real, é sempre bastante relevante. Então, vamos lá. Imagina que você fez o check-in em um hotel e nesse check-in o atendente lhe diz, olha, a partir de agora você tem um assistente do nosso hotel que te acompanha ao longo de toda a jornada. Qualquer pedido, qualquer solicitação, qualquer reclamação, você pode dizer a ele aqui nesse contato de WhatsApp, né? Só escanear aqui, ele vai te dar oi, ele irá te acompanhar do seu check-in ao seu check-out. Ao longo de toda a sua jornada, você poderá fazer ali pedidos dos nossos serviços, tirar suas dúvidas e também trazer o seu feedback sobre qualquer ponto que tenha lhe agradado ou desagradado. Legal? Então é isso. A gente acredita muito nisso como o futuro ali, são em tempo real. E ele é um híbrido ali, né, de solicitado e não solicitado, porque esse assistente pode ativamente pedir feedback, mas ele também pode simplesmente estar disposto a escutar feedback em qualquer momento da jornada, não mais só nos touch points, como a gente sempre pregou, né, dentro do mundo de CX, de onde colocarei minha pesquisa? Aqui no check-in, no check-out, na entrega do produto, etc. Não, talvez agora nós tenhamos recurso para ter feedback ao longo de toda a jornada, né, revelando pontos de dores que antes nós não percebíamos, não é verdade? O feedback não solicitado, ele já é aquele, né, é bastante óbvio que a gente não perguntou ou não solicitou ao cliente, e eles costumam vir ali muito nas ferramentas públicas, né, nas redes sociais, Instagram, no X, no LinkedIn, no TikTok, Facebook, todos esses canais são canais factíveis de encontrar a voz do cliente não solicitado, mas também aqui no Brasil tem uma grande particularidade que é o Reclame Aqui, por exemplo, que é um site super popular, que quando a pessoa não teve boa experiência, ela acaba também indo até ali, até pela proposta, pelo o nome da empresa, acaba que já leva já ao espontâneo ser muito baseado na dor, né? Então tem esse caso, que é um case incrível que transformou a experiência do cliente no Brasil, mas também existem ferramentas concorrentes do Reclame Aqui, colocadas pelo próprio governo, né? No caso, um consumidor.gov, tem o Procon, que são caminhos também para que a gente possa encontrar feedback não solicitado, tá? E também existem ainda os órgãos regulatórios, né? Por exemplo, você pode encontrar a voz do cliente dentro da Anvisa, dentro do Bacen, dentro da Anatel, entre outros reguladores que disponibilizam ali um canal de denúncia, um canal de reclamações, um canal onde o cliente muitas vezes chega, na maior parte dos casos, furioso, né? Então ali certamente tem os piores casos, tem muito insight, tem muitos dados a serem trabalhados para que a gente possa melhorar a experiência do cliente, não só de maneira inner loop, né, tratando a sua particularidade, mas também outer loop, que é trabalhando produto e processo. Legal? Eu acho que aí também a gente pode fazer menção aqui, obviamente, a alguns canais que não são públicos da própria empresa de feedbacks não solicitados. Então, imagina você que você tem ali o saque, o seu suporte, seja ali por telefone, por bot, por mensagem, independente de qual é o canal utilizado, o seu cliente está ali pedindo ajuda e muitas vezes ele te manda feedback. Ele fala, olha, eu gostaria de registrar aqui uma reclamação sobre isso. Olha, esse processo de vocês está muito ruim. Olha, eu estou aqui exatamente porque o produto não funcionou adequadamente. E tudo isso deveria estar sendo captado, né? Identificado, tagueado, né? Fazer a correta classificação, vamos dizer assim, clusterizado e direcionado aos responsáveis de cada marca, cada produto, cada jornada, cada ponto de contato, se é que ainda vamos dizer assim, né, pontos de contato, porque como eu falei anteriormente, talvez a gente vai ver uma suavização dos pontos de contato com a possibilidade de um relacionamento mais próximo ao longo de toda a jornada, tá? Onde mais que a gente pode encontrar esse tipo de feedback não solicitado? É bastante rico também ali dentro das comunidades, né? Então a gente encontra comunidades dentro dos grupos de Telegram, de WhatsApp, de redes sociais também têm maneiras de gerenciar comunidades, né? As próprias marcas fomentam comunidades, elas às vezes elas mesmas criam dentro da sua aplicação, dentro do seu site, um fórum para discussão dos usuários. E ali é um lugar legal, que muitas marcas ficam ali no background somente captando isso tudo, né? Clusterizando para gerar insights também, gerar ali melhoria de produto e processo com base na voz da comunidade, na voz de alguns dos heavy users que a marca possui.
E nós também temos aí muitos sites, muitas plataformas nos dias de hoje, chamadas de Q&A, né, Question and Answers, que é ferramentas como o Quora, o Reddit, né, tem dentro do mundo dos desenvolvedores, por exemplo, tem o Stack Overflow, né, e dentro da comunidade de turismo tem o próprio TripAdvisor, que tem review, tem, mas também tem comunidade lá, tem grupos, né, etc. Então, certamente, esses também são ambientes ricos para coletar a voz dos clientes, tá? Então, dá para me apoiar apenas em não solicitado? Dá para ficar apenas em comunidade? Dá para ficar apenas na voz do cliente no suporte? Tem muita gente que faz isso. É adequado? Não é. Porque cada momento, cada canal, cada tipo de voz do cliente tem o viés para entregar algum tipo de feedback, tá? Então, acho que a gente vem percebendo essa maturidade no mercado. Cada vez mais a gente vem sentindo essa demanda das empresas de saírem de um peso de ter um 80/20 no NPS e ir ali, então, para outros canais também, seja solicitados ou não solicitados, tá? Então, a Solux também tem esse tipo de produto para que a gente possa conectar toda e qualquer voz do cliente na nossa plataforma. Então, todos esses canais que a gente mencionou aqui, a Solux tem condições de não só trazer esses dados para dentro da plataforma, mas também unificar até mesmo o indicador, gerar um score único que consolide todos esses canais, legal? Se tem dúvida sobre isso, nos procure e falaremos um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje é para dizer isso, que o cliente está falando o tempo todo em diferentes canais, diferentes fontes de dados, né? O que diferencia as empresas, todas as empresas têm problemas, né? Não são poucos. Nós avaliamos a satisfação das maiores empresas do Brasil e o que eu posso afirmar é que toda empresa tem sérios problemas a serem resolvidos, né? Mas o que diferencia cada empresa no mercado é exatamente essa sua capacidade de agir, processar essa informação e transformar a experiência dos seus clientes, melhorar os produtos e processos com base na voz de seus clientes. E se você precisa de ajuda com todo esse processo de clusterização, de coleta, de geração de insight da voz do cliente em diferentes canais, conte com a Solux. É isso que a gente faz. Seja a voz do cliente solicitada ou não solicitada, a Solux pode te ajudar. Tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.